Olá, alunos. Aqui é a professora Cecília, que acompanha vocês no TCC em Ciência de Dados. Vamos falar um pouquinho sobre o TCC com viés acadêmico, mas principalmente vamos falar sobre temas de TCC nesse campo. Para isso, eu convidei o professor Ramon Salinas Franco, que é doutor e especialista em ciência de dados. Tudo bem, Ramon? Um prazer. Olá, prazer, Cecília. Então, antes de que o professor Ramon nos conte o TCC que ele desenvolveu na área médica, eu vou fazer uma pergunta aberta para ele, a fim de que nos conte um pouquinho sobre ciência de dados. Onde eu posso aplicar ciência de dados hoje, Ramon? Bom, Cecília, excelente pergunta. Mas antes de responder ela, temos que entender por que da ciência de dados. Por que esse sentido? Por que nasce esse novo caminho de tratamento de informação? Para isso, vou retornar um dos desafios mais importantes da história, que são os desafios matemáticos. Desde o século XIX, vários pesquisadores vêm aprimorando novos conceitos para entender melhor como funciona o universo, como funciona a vida, como funcionam as coisas. Desde George Cantor, um pesquisador que vem nos entregar a teoria dos conjuntos, diferentes pesquisadores na história têm mostrado diferentes alternativas para compreender como se composta toda a matéria no universo. Inicialmente, explicando um pouco de como são os conjuntos de diferentes aspectos, de números, de objetos, enfim. Esse modelo também foi levado por outros pesquisadores, como o matemático David Hilbert, alemão, muito importante na história, já que ele tentava responder 3 perguntas fundamentais da matemática em seu momento. A primeira pergunta que ele tentava responder é se a matemática é completa, se a matemática é a ciência que vai conseguir desvelar todos os mistérios da vida e do universo. Outra pergunta era se a matemática é consistente, se ela consegue suportar todas as perguntas, diretas e indiretas, de qualquer modelo lógico. E também se as matemáticas são deducíveis. Como assim? Se ela permite que, a partir de qualquer sentença matemática, pode-se apresentar uma resposta de uma maneira simples e coerente a qualquer tipo de pergunta, sem ter esse problema de contradição. Então, esses elementos trouxeram grandes avanços na ciência desde esse momento. Mas o que acontecia? Outros pesquisadores consideravam que não, que muitas dessas perguntas não poderiam ser complementadas, não poderiam ser respondidas de uma maneira coerente e satisfatória com os elementos atuais dessa época, atuais nesse momento e também dessa época, já que a matemática tem bastantes elementos ainda sem ter resposta. Dessa maneira, pesquisadores como o senhor Alan Turing trazeram mecanismos fundamentais para responder essas perguntas. E um desses mecanismos é a máquina do Turing. Mas vamos falar, professor, por que nos está conversando de tudo isso? Se a máquina do Turing é um elemento já antigo, simplesmente é porque aqui estamos frente a um dos elementos mais importantes na ciência de dados da atualidade. A máquina do Turing é uma máquina analógica simples. Ela tem 4 elementos fundamentais. O primeiro é onde estão armazenadas os dados que são impressos por um cabeçalho da máquina, que seria o segundo componente. O terceiro componente é um registro de estados, que indica à máquina se iniciar, parar, continuar. E, finalmente, um quadro finito de instruções, que são os passos que nós vamos dar para a máquina para ela responder. É um fluxo simples de instruções para ela seguir. Com uma máquina de Turing, podemos fazer qualquer tipo de cálculos e responder qualquer tipo de perguntas que, de uma outra maneira, estejam disponíveis a nível de funções. Entanto, o mais importante era que o senhor Turing
ele queria levar esses cálculos impossíveis até o momento, por muitos dos matemáticos e estudiosos da época, ser respondidos de maneira mais dinâmica. Era um grande desafio nesse momento, porque as funções eram respondidas anteriormente por contas manuais feitas por mulheres. Isso levava muito mais tempo e também não permitia escalar a grande tipo de trabalhos constantes. A máquina funcionava de maneira autônoma, portanto, ele foi um dos elementos mais importantes para dar um passo aos elementos digitais da atualidade. Para aqueles que queiram saber a diferença de análogo e digital, é simples. O análogo ele trabalha com diferentes voltagens, de certa maneira, e o digital trabalha com elementos de 0 e 1. Dessa maneira, a computação atual, agora que a gente está vendo esse vídeo, é possível fazer esse fluxo de informação de maneira digital. São processos dinâmicos, muito fáceis de emular com uma máquina do Turing, né? Mas de maneira muito mais eficiente. Então, como vocês estão vendo, os desafios, inicialmente da matemática, vêm a nos trazer um dos elementos mais importantes da atualidade, que são os computadores. E a ciência de dados nasce a partir desse momento, de uma maneira muito mais didática. Sempre foi usada, né? Os dados sempre estiveram presentes na história, mas os computadores permitiram criar um processamento muito mais avançado. Antes estávamos limitados por as funções matemáticas de nós, as pessoas, mas agora esses cálculos e essas análises deveriam ser feitos já de maneira mais eficiente e mais elaborada por meio de computação. Dessa maneira, pessoal, a ciência de dados veio de uma outra forma a explicar como podemos melhorar e entender esse universo, como entender a vida, como transformar essas informações em dados digitais, nesse caso, estamos usando computadores, para responder perguntas, para entender processos, para nos entender. Que foi o grande sono dos matemáticos como George Cantor, David Hilbert e também o senhor Alan Turing. Eles queriam demonstrar que com matemática e com certas fórmulas podemos predecir, podemos entender como funcionamos, né? Então, a ciência de dados nasce desse momento, de processar grandes quantidades de dados com o auxílio de uma máquina e de um computador para poder fazer grandes cálculos na vida. E se vocês veem, elas são muito usadas em artes como a estadística, também nos algoritmos matemáticos e também no análise de informação. Então, essa maneira de integração da ciência de dados na atualidade. É um caminho que vem percorrendo perguntas simples, que também são muito complicadas de explicar, né? O TCC que eu teria, de outra maneira, queria mostrar para vocês, é um exemplo prático desse universo de perguntas, de como funcionam as coisas. Como a ciência de dados me ajudou a responder parte dessa pergunta. Aqui estou mostrando para vocês, meu trabalho era sobre identificação de anomalias em células cervicais a partir de prova do exame do Papa Nicolau convencional e, usando ciência de dados, eu queria entender como consigo que o computador me ajude a entender quais dessas células têm um tipo de anomalia que possa ser detectada para evitar no futuro que a mulher que foi realizada esse exame do Papa Nicolau tenha que o perigo de desenvolver algum tipo de câncer uterino inicialmente. Então, agora eu vou fazer essa aplicação, como falou a Cecília, diretamente no trabalho de conclusão de meu doutorado e como a ciência de dados me auxiliou nesse processo, ok? Então, inicialmente, partimos do conhecimento geral, que é esta daqui, que é uma imagem. O maior desafio é transformar essa imagem em dados, certo? Então, por meio de processamento digital de imagens, é possível transformar essa imagem em números, em dados, tá? A gente aplica alguns algoritmos matemáticos com a ajuda do computador, por isso a gente falou do Turing, porque antigamente seria muito complexo fazer essa transformação. Então, a gente utilizou alguns algoritmos já definidos para fazer essa transferência de
primeiro a escala de cinzas e depois a um modelo matricial para identificar padrões. E a ideia desse processo é treinar essa célula, esse sistema numérico, para extrair informação, dados, tá bom? Então, aqui, transformamos a imagem em informação para que seja processada por os algoritmos por meio de uma máquina Turing, vamos pensar assim, por um processo muito parecido, né? De toma de decisões a partir de procedimentos pré-definidos, tá? A gente usando técnicas como redes neurais e outro tipo de elementos e usando algumas ferramentas, conseguimos transformar esses dados. Essa aplicação é muito importante que vocês vejam duas coisas, pessoal. A primeira, os dados são usados por pessoas e existem ferramentas. Elas não são soluções, são ferramentas que nos ajudam a entender esses dados. Então, o primeiro que eu fiz foi encontrar o problema que queria ter solução e o segundo foi usar as ferramentas adequadas com o conhecimento do especialista. Nesse caso, sou eu, o cientista de dados, né? Para poder implementar as técnicas desenvolvidas e poder solucionar o problema de identificar essas anomalias. Então, muito importante aqui nesse papel é o cientista de dados. É aquele que sabe usar as ferramentas, mas as ferramentas não são a finalidade do cientista e também não é a finalidade do TCC, ok? Em seu caso, o TCC é responder essa pergunta a partir de dados. Tem um monte de ferramentas que auxiliam atualmente, que facilitam esse trabalho. Já não precisa fazer essas contas de maneira manual e também não precisa fazer essas contas com um caderno, né, inicialmente. Podemos usar software como R, alguns sistemas de desenvolvimento de programação como C++, Python, bibliotecas especializadas para dados como Pandas, outras como MATLAB, sistemas de banco de dados para armazenar essas informações e também alguns elementos para processamento de imagens para redes neurais, como o Weka, né, que são algumas das ferramentas usadas para esse trabalho. Então, usando esse conjunto e outros elementos, eu consegui encontrar dados de interesse com auxílio do computador para responder essas perguntas, tá? Então, a finalidade da ciência dos dados inicialmente, ajudar, né, a responder certas perguntas. E o valor agregado é dar uma resposta. Que o computador me ajude a falar, olha, no análise que a gente encontrou, identificamos 10% que são anomalias, 89,5% sem anomalias e 0,5% sem resposta ou com dúvida. Aqui eu já consigo aplicar a ciência de dados em um exemplo geral da vida a partir da conjunção de ferramentas tecnológicas, do conhecimento também do especialista, né? Porque o valor agregado do cientista de dados é esse, né? Ele vai poder entender os resultados dados para as ferramentas e também vai saber a melhor maneira de abordar esse caminho inicialmente. Então, respondendo a outra pergunta, Cecília, esta seria uma das maneiras para aplicar ciência de dados no processamento de imagens na área médica para a prevenção do câncer do colo de útero. Mas, como viram, é uma conjunção de avanços onde os dados cada vez ficaram mais completos e precisando de um tratamento mais adequado. Então, o TCC tem que ser direcionado a solucionar o problema do universo, né? Pode ser mais simples, mas sempre com o intuito de que precisam usar certos fundamentos matemáticos para poder entender melhor esse caminho, né, de resultado. Porque a matemática, mesmo que muitos pesquisadores tentaram resolver essas perguntas, também tem se demonstrado que a matemática não é assim, que não é tão completa, nem tão consistente, nem decidível como se pensou. Então, é um avanço importante no mundo da computação e das ciências e também aplicável em um monte de problemas. De maneira visual, o que finalmente queria, de uma outra maneira, é que o computador nos auxiliasse dessa forma, né? Encontrando as zonas de interesse, zonas de inflamação. E você pode encontrar com o olho humano treinado, entanto,
é necessário, às vezes, um auxílio computacional quando a demanda é muito alta de alguns exames. E dessa maneira melhoramos a exatidão dos diagnósticos e também ajudamos na prevenção de certas doenças, como nesse caso, o caso do câncer do colo de útero. Então, vocês veem aqui se aplicava ciência de dados para resolver um problema da atualidade. Essa seria inicialmente a apresentação, Cecília. Não sei se tem alguma outra pergunta. Sim, Ramon, muito interessante o teu TCC, que justamente é para os alunos terem ideias, né, no TCC acadêmico. E agora, lembrando que o TCC é uma grande oportunidade para estudar, aprofundar nos estudos de ciência de dados. Eu queria te perguntar, Ramon, que temas, dicas de temas podemos dar para nossos futuros cientistas de dados? Obrigado, Cecília. Então, como eu falei, isso foi um trabalho de conclusão de doutorado. Normalmente a gente conhece como na tese, a gente teve que escalar um pouco mais alguns conceitos. Eu falei da parte técnica aplicada no trabalho. Então, se vocês veem, um TCC pode ser visto dessa maneira: aplicação técnica dos elementos computacionais para resolver um problema. Mas pode ser aplicado em muitas de áreas, agronomia, também da parte de finanças, enfim. Minha maior dica, pessoal, sendo sinceros, seria focar bastante nos elementos matemáticos. Às vezes não se consideram importantes, mas é fundamental entender o porquê. Para mim, essa seria a dica. Tentem entender, não implementem. Um cientista de dados se diferencia disso. O cara que sabe usar ferramentas, R, Python, não é o especialista que muitas empresas desejam. Eles querem são pessoas que vejam problemas e consigam entender. E a matemática nos permite esse raciocínio. Então, minha primeira dica é se interessem um pouco mais por álgebra linear e um pouco de estadística. Tá? Não tem que ser as pessoas mais experientes nessas áreas, mas se tem que compreender certas bases. Eu sempre considerei, Cecília, que quando você entende bem o mais simples, vai poder trabalhar o mais complicado. Tá? Então, isso vai fazer de vocês cientistas de dados diferenciados no caminho desse caminho profissional, que é muito importante e necessário atualmente para resolver tantas perguntas que ainda temos. Muito obrigada, Ramon. Então, alunos, aqui o professor Ramon deu bastantes informações para vocês. A gente vai se encontrar. Muito obrigada pela sua participação, professor. E a gente se encontra em outro vídeo aí juntos. Até mais.